Aleluias, glória a Jesus, engrandecido seja Deus. Gênesis 8:1, vamos ler todos juntos? Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Diga glória a Jesus. Aleluias. Deus jamais esquece. Fale isso para o irmão. Deus jamais esquece. Glória a Jesus. Isaías 44:21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que nas palmas de minhas mãos te tenho gravado. Lucas 12:6. Não se vendem 2 passarinhos por 1 ceitil, e nenhum deles está esquecido diante do vosso Pai que está nos céus. Quanto mais valeis vós do que os passarinhos, diz o Senhor. Se Deus não se esquece dos passarinhos, que dirá de nós? Deus não se esquece. Diga glória a Jesus. Mas por que então está escrito em Gênesis 8:1 que Deus se lembrou de Noé? Só pode lembrar aquele que esqueceu. Por que isso? Irmãos, aqui a palavra de Deus usa palavras. É difícil exprimir as coisas espirituais que são perfeitas, transcendentes e infinitas, exprimir no nosso vocabulário. O nosso vocabulário é falho. Então as palavras têm que ser emprestadas. Os teólogos chamam isso de linguagem antropomórfica. Dar a Deus sentimentos como se fossem humanos, lembrar, esquecer, alegrar-se, rir ou chorar, para que possamos entender como o nosso Deus é. Diga glória a Jesus. Mas quando a Bíblia diz que Deus lembrou, isso significa uma das formas de Deus agir. Repita comigo: a palavra de Deus ensina quem é Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O que significa dizer que Deus se lembrou? Irmãos, isso aqui é muito profundo e você vai prestar atenção, precisa prestar atenção para poder entender. Fale para o irmão assim, preste atenção. Diga glória a Jesus. Ouça isto: o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30. Deus faz as coisas de forma perfeita, só que os caminhos dele não são nossos, como são os céus mais altos do que a terra, assim os caminhos dele são mais altos, diz em Isaías 55. Irmãos, existem certos momentos em que nós estamos em projeção, nós estamos em evidência nos planos de Deus. Isso aconteceu com Noé. Deus o escolheu, e por 100 anos, diz a Epístola de Pedro, que ele foi pregoeiro da justiça, construindo a arca, chamando atenção e falando para tantas pessoas. Mas irmãos, existem outros momentos em que parece que nós estamos à margem dos planos de Deus, saímos da evidência e parece que ficamos de lado. Não é que ficamos de lado, é que nestes momentos nós estamos em uma posição mais obscura, mas os caminhos de Deus continuam. Em alguns momentos nós somos protagonistas de episódios de Deus em nossas vidas, em outros momentos nós ficamos em papéis secundários. Acontece isso com todos, com todos, irmãos, acontece isso. Parece que há certos momentos que nós ficamos de lado, e ficamos mesmo. Os caminhos de Deus são assim. Fala assim: são assim. Nós não fomos esquecidos, nós apenas estamos assumindo uma outra posição nos caminhos do Senhor. Continuamos no plano de Deus, mas Deus está fazendo outras coisas em outros lugares, usando outras pessoas. O mundo não gira em torno de nós. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Nós somos muito egoístas, queremos que tudo seja voltado para nós. Existem certos momentos que realmente Deus se volta para nós, mas existem outros momentos em que nós ficamos mais obscuros no plano de Deus, momentos de ação do próprio Deus. Parece que nós saímos de cena.
Exemplos bíblicos disso, o profeta Aías, 1 Reis 12, 13, quando houve a divisão dos reinos em Israel, ele foi muito usado para falar com Jeroboão, que se tornou rei do reino do norte, muito usado por Deus. Ele era jovem. O reinado de Jeroboão durou mais de 50 anos, nunca mais se ouviu falar do profeta Aías. A palavra de Deus não faz menção. Pelos olhos assim da palavra de Deus, ele ficou esquecido. Mas lá no final da vida, no final do reinado de Jeroboão, quando as coisas já estavam muito mal, de quem o rei se lembrou? Daquele profeta, e ele foi lá e aquele profeta continuava na mesma posição, do mesmo jeito, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Não se desviou por causa disso. Foi usado para falar com reis. De repente estava lá velho, estava até cego, mas continuava com o Senhor. Irmãos, o profeta Samuel, desde criança, usado por Deus, ele foi figura proeminente em Israel, ele era o líder de toda a nação, mas chegou uma hora que até o povo viu que já não era mais a liderança de Samuel, já era necessário outra liderança, e Samuel, ele se sentiu ressentido, que o povo estava rejeitando, o Senhor estava rejeitando a ele também, mas é que o tempo de Deus estava passando, e agora seria a hora de Deus usar outro. É assim que Deus faz. Só que Samuel não foi esquecido diante do Senhor. Em Ezequiel 14, o profeta, na sua prédica, querendo falar de pessoas muito importantes aos olhos do Senhor, ele disse assim: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante da minha face por este povo, eu não os ouviria. Samuel foi ali lembrado por Deus como alguém que foi muito fiel, alguém que foi muito ungido. Diga glória a Jesus. Filipe, um dos diáconos que se tornou evangelista na cidade de Samaria, diz ali em Atos 8, muito usado pelo Senhor. De repente o Senhor o tirou de lá, que ele estava chamando a atenção da cidade inteira, e diz a palavra que a cidade inteira estava recebendo a palavra do Senhor. De repente Deus tira Filipe dali e manda ele para a estrada de Gaza, que é para Jerusalém, que estava deserta. E Deus ali o manda para falar apenas com uma pessoa, e de repente o Senhor o leva para Azoto, e ele acaba terminando seus dias em Cesareia. Nunca mais esteve em uma posição tão evidente, mas sempre do Senhor. Lá em Atos 21, quando volta-se a falar em Filipe, ele já estava casado com 4 filhas, todas crentes, cheias do Espírito Santo e profetizas de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que fazer nos momentos de aparente quietude de Deus? Irmãos, quando a palavra de Deus diz que Deus se lembrou de Noé, porque por algum tempo ele ficou de lado. Deus usou Noé, fez a arca, colocou todos os bichos lá dentro, passou o dilúvio, e Noé ficou lá, e o tempo passou, ele ficou mais de 1 ano dentro da arca, e o tempo passou. Quantas vezes acontece isso conosco e o tempo passa? Tem gente dormindo. Fale para o lado assim: acorde. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o que fazer? Não pode parar de buscar ao Senhor, nem perder o fervor, nem parar de ler a Bíblia, tem que continuar da mesma forma. Diga glória a Jesus. Irmãos, Moisés teve um nascimento especial. Até o faraó percebeu que alguma coisa estava para acontecer, que mandou matar os meninos. E os pais viram que Moisés era formoso. E aquela expressão formoso em Êxodo 2 significa alguma característica espiritual marcante. Era algo sobrenatural. Moisés sabia disso, teve um livramento miraculoso. Só que ele ficou 40 anos jogado no deserto de Midian. Parece que esquecido. Não, os tempos de Deus são eternos. Fala assim: eternos. Os nossos são contados em horas, minutos e segundos. Os tempos de Deus são eternos e perfeitos. Mas aconteceu isso com José do Egito. Ele tinha sonhos que tudo estava se curvando a ele, mas ele ficou quantos anos na cadeia? A palavra de Deus diz que com 17 anos ele estava na casa de Potifar. Depois, com 30 anos, é que ele foi apresentado a Faraó. 13 anos preso. Diga glória a Jesus. Parece que esquecido, mas não estava esquecido. Era o tempo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito especial. O Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus.
Existem tempos na nossa vida que nós estamos mais fervorosos, parece que o Espírito Santo de Deus opera mais. Existem outros momentos que parece que estamos mais quietos, mas Deus continua conosco da mesma forma, e é assim mesmo. Fala assim, é assim mesmo. O que continuar, irmãos, Noé estava na arca. Parece que Deus tinha esquecido dele, mas estava lá. Não tinha morrido, apenas 8 pessoas se salvaram. Deus usou Noé. O que ele estava fazendo? Cuidando dos bichos. Fala assim, viu? Tinha que alimentar o elefante, a girafa, o leão. Diga glória a Deus. Cuidando de bichos. Irmãos, mas a vontade de Deus para Noé naqueles dias era o quê? Cuidar de bichos. Ai, pastor, mas ele foi pregoeiro da justiça. Ele pregou praticamente para o mundo inteiro. Irmãos, demorou 100 anos para construir a arca. Noé tornou-se um homem conhecido no mundo inteiro de sua época. Irmãos, porque ele construiu uma arca muito longe do mar, muito longe. E alguém construiu um navio no meio do deserto, tornou-se famoso. Olha assim, viu? O mundo inteiro o conhecia. De repente ele estava trancado numa arca com um monte de bichos. Assim como José do Egito estava trancado numa cadeia com um monte de presos. E Moisés estava no deserto Midian cuidando do rebanho do sogro. Diga glória a Jesus. É o tempo de Deus, ninguém murmurou, ninguém teve chilique, ninguém falou besteira, ninguém se desviou. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus, é o tempo de Deus. Irmãos, para os homens, o que significa isso? É um tempo de espera, é um tempo que é necessário ter paciência. O próprio conceito de fé contém a ideia de não imediatidade. A fé não é imediata. Qual é o conceito de fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... e a prova das coisas que não se veem. Das coisas que se esperam. Quer dizer, não é já, eu estou esperando. Então, fé tem a conotação de espera. Tem gente que entra na igreja hoje e quer que tudo mude hoje. Mas aqui na igreja nós anunciamos o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? Espere em Deus. Fala assim, espere em Deus. Pastor, faz 10 anos. Se demorar mais 10, continue esperando. Fala assim, viu? Fique dentro da arca com os seus bichos. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Repita comigo, a palavra de Deus ensina que as nossas orações e as nossas obras sobem para a memória diante de Deus. Irmãos, o que significa isso? A palavra de Deus ensina. O anjo apareceu para Cornélio, perto das 3 horas da tarde. Ele estava em jejum. Isso está escrito em Atos 10. Aliás, o jejum de Cornélio era às 3 horas da tarde. Ele viu claramente numa visão um anjo que disse para ele assim: Cornélio, não temas, eis que as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória tua diante de Deus. Irmãos, isso é muito evidente. A oração sobe para a memória. Pastor, o que significa isso? Que eu oro e recebo a resposta já? Mas que memória que é essa? Pergunta para você, que memória que é essa? Significa que você ora hoje, a oração é gravada, um dia Deus vai se lembrar. Fala assim, viu? Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos falado isso aqui ultimamente. Muitas vezes os crentes ficam com conceitos e discursos sobre Deus, coisas furadas, que é fruto de falta de conhecimento. Pastor, Deus sabe de todas as coisas? Lógico. Pastor, Deus não se esquece? Não. Só que a palavra de Deus diz que Deus se lembra. O que significa isso? Existem coisas que nós pedimos a Deus que elas ficam gravadas, registradas e guardadas. Diga glória a Jesus. Um dia Deus se lembra. O que significa essa expressão Deus se lembra? Vai chegar a hora de Deus agir no tempo dele, no relógio dele. Diga glória a Jesus. Se não for feita oração alguma, como Deus vai operar? Deus age em resposta
às orações. Por isso que é necessário orar, por isso que é necessário clamar, que isto vai ficar registrado. Salmo 56, 8: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas no teu livro? Repita comigo: no céu existem livros. Irmãos, livros em que fica tudo registrado, tudo escrito. Também há outra linguagem antropomórfica para nós conseguirmos entender o que é isto. Deus não esquece, Deus sabe de tudo, só que está registrado em livros para memória em tempo oportuno. Irmãos, tem muitas histórias bíblicas que falam sobre Deus. É como se fosse história de Deus em parábolas. Lembra da história de Mardoqueu, que falou para o rei Assuero de um complô que queriam matá-lo, e daí o rei mandou prender aqueles homens e ficou esquecido. Um dia o rei teve insônia, mandou trazer os livros de crônicas, e lá estava escrito o que Mardoqueu fez. Ele disse: mas o que foi honrado este homem? Nada. Então o rei se lembrou. Irmãos, isso é história de Deus em parábolas. Diga glória a Jesus. Quando nós fazemos alguma coisa ao Senhor, não recebemos recompensa imediata. Fica escrito. Fala assim: fica escrito. Um dia Deus vai lembrar. Fale para o irmão isso: um dia Deus vai lembrar. Irmãos, o livro de Apocalipse ensina que as orações ficam depositadas diante do Senhor. Apocalipse 8:3: Vi outro anjo pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. O fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar, o lançou sobre a terra, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O que diz ali? Todas as orações dos santos reservadas diante de Deus, até o momento que o anjo leva ao Senhor, e isso volta em resposta à terra, são ações de Deus em resposta a orações feitas, algumas há muito tempo atrás, mas um dia Deus lembra. Diga glória a Jesus. Isso é muito significativo, o Senhor está falando conosco hoje. Repita comigo: Neemias sempre orava pedindo para ser lembrado. Mas nós não temos o costume de orar assim, mas é bíblico e é do Novo Testamento. O texto de Apocalipse que eu li é do Novo Testamento. Marcos 14:9, Jesus falou daquela mulher do jantar em Betânia, na casa de Simão, o leproso, que ungiu Jesus com unguento, e Jesus disse assim: o que ela fez será contado para memória sua. Quer dizer, foi registrado, um dia será galardoado. O próprio Jesus que falou isso. Irmãos, as orações de Neemias, ouça, Neemias 5:19: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias 13:14: por isso, Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Neemias 13:22, também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre pessoas que continuaram a agir fielmente com o Senhor, mesmo sem recompensa imediata, às vezes até com prejuízo momentâneo, está servindo a Deus, fazendo tudo certinho, e a coisa piora, a pessoa continua com fidelidade. Irmãos, tudo que você faz ao Senhor está registrado, está anotado. Diga glória a Jesus. Deus é fiel. Fale para o irmão isso: Deus é fiel. Continue servindo ao Senhor. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo não é lugar de fast food, lugar de coisas imediatas e instantâneas, assim tipo Nescafé. Fala assim: misericórdia, não. Fala assim: não. Irmãos, existem crentes que parece que foram esquentados no micro-ondas. Esquenta em 1 minuto e em 10 segundos esfria, né? Fala assim: misericórdia. Deus o esquenta em fogo de verdade. Diga glória a Jesus. Hebreus 12:29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória
Salmo 112:6, na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Diga glória a Jesus. Nestes tempos que parece que estamos esquecidos, temos que continuar agindo com fidelidade diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Pedindo que Deus se lembre de nós. Olha como Davi orava, Salmo 119:49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Irmãos, isso aqui é uma oração de quem crê. Senhor, o Senhor usou um profeta para me dizer isto. Lembra-te do que o Senhor me disse, porque eu estou esperando. Glória a Jesus. Fala para o irmão assim: eu estou esperando em Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, lembrou-se Deus de Noé. Esse lembrar-se significa: chegou o momento de Deus agir. Chegou a tua hora, chegou a tua vez. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. É isso que significa: Deus se lembrou. Significa momento exato de Deus agir, de Deus entrar em cena, de Deus estender a mão em tua direção. Irmãos, Gênesis 19:29 diz assim: aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Abraão orou tanto pedindo para que Deus não destruísse os justos com os ímpios. Só que Abraão não fez uma oração egoísta. Ele não orou só por Ló, ele orou por todos os justos. Mas só tinha Ló de justo naquela terra. Deus destruiu, mas Deus se lembrou, porque Abraão pediu. Então, meu amado irmão, continue a orar, continue a clamar. Um ano está terminando. Em final de ano tem gente que, alguns, os mais jovens, ficam esperançosos. O ano vai começar, daí faz aquelas proposições de início de ano. Lá por 10 de janeiro já esqueceu de todas. Faz misericórdia. Daí os mais idosos chegam no final do ano, já começa a ficar depressivo. Esse ano eu não fiz nada. Geralmente quem fala isso só está pensando em dinheiro, né? Faz assim, misericórdia. O que orou, o que vem na igreja, o que louvou não conta, né? Esse ano eu não fiz nada. Faz assim, misericórdia. Não fale bobagem, que o Senhor pode se irar com isto. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, continue a servir ao Senhor. Chegará o tempo em que Deus se lembrará de nós. A palavra do Senhor fala que Raquel, na sua esterilidade, lutava muito com a sua irmã Leia, que tinha tantos filhos, e lutava pelo amor de seu marido. Mas Gênesis 30:22 diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, abriu-lhe a madre e deu-lhe filhos. Diga glória a Jesus. Deus se lembrou. Irmãos, Êxodo 2:23 diz assim: aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deus se lembrou do povo de Israel quando eles começaram a clamar. Repita comigo: as orações dos justos lembram a Deus de suas promessas. Pastor, Deus não precisa ser lembrado. Precisa, porque a Bíblia é verdade e está escrito. Diga glória a Jesus. Quando a gente diz Deus não precisa ser lembrado, é posição cômoda de quem não quer orar, jejuar e levantar de madrugada. Fala assim: não seja preguiçoso. Deus precisa ser lembrado? Precisa. Fala assim: precisa. E as nossas orações lembram a Deus. Você não pode deixar Deus esquecer de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz, 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Diga glória a Jesus. Irmãos, como que era a oração de Ana, a mulher de Eucana? 1 Samuel 11: Senhor, se de tua serva te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um servo varão, ao Senhor eu darei por todos os dias de sua vida. 1 Samuel 1:19 diz assim: e Deus se lembrou de Ana, lhe abriu a madre e lhe deu um filho. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, por isso nós precisamos continuar a ser fiéis na presença do Senhor. Tudo que você faz para Jesus tem galardão. Diga glória a Deus. Fala, irmão, assim, tudo tem galardão. É que tem gente que não sabe o que é galardão. Galardão é recompensa. Deus é riquíssimo em seu muito amor para com quem nos amou, diz Efésios 2. Deus é generosíssimo. Fala, irmão, assim, Deus é generosíssimo. Isso é recompensa, porque Deus é bom, porque Deus gosta disso. Ouça, Mateus 10, 42. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Por isso que Gálatas 6 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Hebreus 12 diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos. Glória a Jesus. 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Repita comigo: chegará o tempo em que tudo será galardoado. Apocalipse 11:18. Iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Chegará o tempo, irmãos, que Deus de tudo se lembrará e tudo será recompensado. Enquanto isso, continuamos a trabalhar. Diga glória a Jesus. Enquanto isso, continuamos a orar. Feche os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Senhor amado, mais um ano que se encerra. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, Senhor amado, estamos à tua presença. Muitas orações respondidas, outras tantas que não. Mas continuamos contigo, sabendo, Senhor amado, que tu tudo farás ao teu tempo. Em ti esperamos, em ti confiamos, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito te diz: ora sempre. Tenha isso em mente, buscando a cada dia, orando em todo o tempo, pela vontade de Deus, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito.